Apocalipse capítulo 20, verso 12. Recomendo que assim que você encontrar o texto, que não é coisa difícil, né? Você guarde ele. E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Irmãos, eu gostaria de pregar uma mensagem intitulada de Os Livros de Deus. E é um texto que não é fácil, porque é um texto profético. Primeiro, porque é um texto profético. E também porque é um texto que está carregado de doutrina. E então, por isso eu peço a paciência, porque nós vamos precisar examinar muitos textos. Eu creio que isso não seja um problema, não deveria ser um problema. E, assim, vai ser necessário fazermos um pequeno estudo antes de chegarmos até o ponto do sermão. Então, para que todos entendam o texto e seu contexto, vamos por parte. A primeira parte, eu quero que você considere primeiro as 3 primeiras palavras desse verso. E eu vi. A primeira pergunta que podemos fazer é: eu quem? Se você conhece a palavra de Deus, você já sabe que é João. Mas, assim, não basta eu dizer para você que é João. Você precisa constatar dentro da palavra de Deus que é João. E para fazermos isso, vire as páginas dela, vai até o capítulo 1 do mesmo livro. E note comigo o verso 9. As primeiras palavras do verso 9 diz o quê? E eu, João. Eu quem? João. Qual João? João de Zebedeu. Também conhecido como o discípulo que Jesus o quê? Amava. Esse mesmo João. Então já sabemos quem é que escreveu. Ele diz, e eu vi. O que ele viu? Agora vamos entender sobre essa visão. E na verdade, quando nós consideramos o livro de Apocalipse, essa não é a única visão que ele teve. Volta para o capítulo 20. Note comigo o verso 1. E eu vi um anjo descer do céu. Adiantando agora, vamos ao verso 4. E eu vi tronos. Podemos adiantar ainda mais e ir para o verso 11, onde João diz, e eu vi um grande trono branco. Podemos adiantar ainda mais e ir até o verso 12, que é o verso que eu li, e eu vi os mortos. Podemos chegar até o verso 21 e João está dizendo, e eu vi um novo céu e uma nova terra. O verso 2, eu, João, vi a santa cidade. O verso 3, e eu ouvi uma grande voz do céu. Então, João está relatando de visões que ele teve. Agora, voltando para Apocalipse capítulo 1, onde já estávamos antes, para entendermos essas visões de João, vamos terminar o versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então João está nos contando sobre estar ali cativo, ele está preso nessa ilha, uma ilha na Grécia, chamada Pátimos. O ano era cerca do ano 95, então vou ilustrar aqui, para que a gente entenda aqui numa linha do tempo, onde João está, e sobre o que ele vai falar. Então nós temos a cruz do Calvário, e João está alguns anos à frente da cruz, ele está no ano de 90, por cerca do ano 95, depois de Cristo. E aqui é onde João escreve o livro de Apocalipse. Então nós estamos em João, capítulo 1, os versos 9, 10.
No verso 10, João explica o que está acontecendo. Ele vai explicar, e aí você vai entender a respeito dessas visões. Olha o que ele fala. E eu estava no Espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma grande voz como de uma trombeta. Então o que acontece com João? João, que estava nessa ilha de Pátimos, lá na Grécia, no ano 95, é arrebatado em espírito. Até qual dia? Ele fala, dia do Senhor. Onde é esse dia? Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que o dia do Senhor envolve vários eventos, mas tem um evento que se destaca, tem um evento especial que sobressai, que é aquilo que nós entendemos pelo o segundo advento, que é o quê? A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo até essa terra. E esse evento ainda vai acontecer. Então João, ele está no ano de 95 e o Senhor leva ele em espírito, ele é arrebatado em espírito até qual ano? Eu não sei, ele passou à frente do nosso tempo. Nós estamos em algum lugar aqui, é ano de 2025, estamos em algum lugar aqui dentro da época da igreja, a época da igreja que começa em Atos, então esse período é o período da época da igreja. E aí João, ele é arrebatado até o dia do Senhor. Assim, João, você vai perceber na leitura do livro de Apocalipse que o Senhor revela para ele o quê? Esse tempo, a época da igreja. Você vê isso nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E aí ele vai ver o que? A tribulação, a partir do capítulo 6, vai começar os relatos dela, e aí ele vai falar sobre ele vai falar sobre a segunda vinda do Senhor, e ele vai falar até onde nós começamos hoje, que é o grande trono branco. Então, daqui a pouco a gente vai se situar melhor em relação do tempo, mas agora você já entendeu o porquê dessas visões. Por que João está falando, e eu vi, mas agora, considera uma coisa, como é possível João estar no ano de 95 e relatar para nós de coisas que ele estava vendo, coisas que estavam passando diante dos olhos dele, não os olhos carnais, porque o corpo dele estava onde? Em Pátimos, no ano de 95, mas arrebatado no Espírito, ele estava vendo, estava passando diante dos olhos dele, o quê? O dia do Senhor. Ele estava vendo o dia do Senhor, ele estava vendo o evento acontecendo em tempo real no dia do Senhor. É isso que aconteceu. Não sei se você entendeu o caso. Deus não estava mostrando para João, assim, uma simples visão. Ele não fez uma projeção para João. Ele levou João até o dia do Senhor. É o que nós lemos na palavra de Deus. João relata isso. Ele diz, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Aqui, muito à frente do ano de 95. Então, o dia do Senhor. E a Bíblia fala muito desse dia. É o dia que envolve a segunda vinda de Cristo. E está muito à frente do nosso tempo. Como explicar isso? João fez uma viagem no tempo. É isso que aconteceu. Ah, mas isso, como pode ser? É verdade. Há muito tempo o ser humano é fascinado com esse negócio de viagem no tempo, no espaço. Muito já se escreveu em relação a livros, muitos filmes e seriados de TV já foi feito. O ser humano é fascinado com isso. Mas João, ele verdadeiramente viajou no tempo, e não somente no tempo, no espaço. Ele saiu da ilha, em uma pequena ilha da Grécia, e ele foi levado até esse dia. João experimentou uma verdadeira viagem no tempo. É por isso que quando João, eu já dei o exemplo para você, no capítulo 20, João fala, e eu vi um anjo descer do céu. Ele escreve sobre algo que ele estava vendo naquele momento, e muitas vezes algo que você entende até, ele vai falando de algo, e ele vai colocando no passado. Como assim? No passado, é um acontecimento futuro. Ele fez, de fato, uma viagem no tempo.
E eu vi João e as suas visões. Essa é a primeira parte do texto. Volta lá para o Apocalipse capítulo 20. Olha no verso 11. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Vamos tomar agora essa segunda parte do texto. Então João começa falando de um trono, que ele descreve como um grande trono branco. Então aqui nós estamos em Apocalipse capítulo 20, verso 11. E João ele fala aqui de um grande trono branco. Daqui a pouco a gente vai se situar melhor em relação da linha do tempo, onde se encontra esse evento, em que momento da história do ser humano esse evento se encontra. E até mais do que isso, vamos entender em que local aquilo que João viu e descreve para nós se encontra, se passa. Então ele está descrevendo um trono. E aí ele fala de alguém assentado sobre o trono. Bom, não há nenhum mistério em relação a quem é este que está assentado sobre este grande trono branco. Adiantando a leitura, quando nós chegamos lá no verso 12, e os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Quem é aquele que está assentado sobre o trono? É Deus, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, é Deus, sem nenhum mistério. Aqui é fácil nós, assim, entendermos isso, nós sabermos de quem é que João está se referindo. É Deus. Agora a coisa fica ainda mais interessante. Olha que eu já falei de viagem no tempo. O que poderia ser mais interessante do que viagem no tempo? O lugar. O texto diz o quê? No verso 11. Ele fala, eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, é Deus, o Altíssimo Deus. Preste atenção agora. De cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Como assim, João? Aquilo que você está vendo e descrevendo se passa onde, João? João fala o quê? A terra e o céu fugiram. João, fugiram para onde? Como assim fugiram? Como a terra e os céus podem fugir? E o texto ainda diz que não se achou lugar para eles. Oh, a coisa fica bastante interessante. A essa altura, sabe por que João está descrevendo a situação aqui? Porque a essa altura, a terra atual, que nós conhecemos, essa terra, a qual estamos sobre ela, e os céus atuais, a essa altura, já não existem mais. É fato. Você quer ver? Olha uma coisa aqui. Olha o próximo capítulo, capítulo 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam, olha a palavra, passado, e não havia mais mar. O que acontece, João, com essa terra atual? O que acontece com os céus? Eles passaram. Passaram em qual sentido? Deus os destruiu. Olha 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra estão reservados para o quê? O fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Note comigo o verso 10. Mas o dia do Senhor, já falamos a respeito desse dia. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, João fala o quê? Que ele é arrebatado em espírito em qual dia? Dia do Senhor. E aqui ele está falando o quê? Verso 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus, preste atenção na palavra, passarão com grande estrondo, e os elementos hão de arder com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, João, aonde vai se passar
esse evento do grande trono branco, em nenhum lugar sobre essa terra, em nenhum lugar no céu, mas então sobre onde? O grande trono branco, ele está situado exatamente entre a destruição da terra atual, terra e céu atual, e ele está antes da criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, verso 1, nós lemos sobre a criação de um novo céu e uma nova terra. E o grande trono branco está exatamente entre os dois eventos. E por isso é que quando João descreve, ele fala que a terra e o céu fugiram e não se achou lugar para eles. O lugar é o quê? É o vazio. O lugar é o quê? É o nada. Mas como assim? Como tal coisa pode ser possível? Jó, no capítulo 26, verso 7, assim ele diz: ele estende o norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada. A terra está suspensa sobre o quê? O nada. E quando a Bíblia fala que ele estende o norte, esse norte, para quem conhece a palavra de Deus, sabe que é o terceiro céu. É os lados do terceiro céu, onde está a habitação de Deus, onde se encontra o verdadeiro santuário de Deus. E a Bíblia diz que esses lados do norte é o quê? É sobre o lugar vazio. Aonde vai se passar esse evento? Sobre o vazio. Antes da criação de um novo céu e uma nova terra. Mas agora, continuando o texto, voltando para Apocalipse capítulo 20, verso 11, João fala: e eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Agora chegamos no verso 12, e ele vai dizer: e eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Quem são os mortos? Quem são os mortos? João, ele cita os mortos, pequenos e grandes. Eles estão de pé e eles estão diante de Deus. Primeiro eu vou lhe dizer quem eles não são. Os mortos, eles não são os salvos desta época atual, época da qual nós fazemos parte, época da igreja. E como eu posso afirmar isso? Pela palavra de Deus. Considere 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Daqui a pouco você vai entender melhor. Quando eu falo daqui a pouco, é pela leitura do próximo texto. Quem são esses que dormem? 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Quem são esses que dormem? São aqueles que morreram em Cristo. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela toma todo o cuidado para não se referir a estes que morreram em Cristo. Ela toma todo o cuidado para não chamá-los de mortos. E por quê? Tem um propósito, tem um motivo. Porque para o Senhor, nenhum deles está morto. Eles vivem. Eles vivem. A única coisa que está dormindo aqui nem é a alma, é o corpo. Aquilo que todos os textos que eles usam em Eclesiastes para falar do sono da alma, está simplesmente falando do corpo. O corpo que vai entrar na sepultura, e de fato na sepultura não há conhecimento, não há obra, mas é o corpo que ali está sepultado, e de fato ele não tem nenhum conhecimento e não faz nada. Mas a alma, a partir do momento que ela fecha os seus olhos aqui sobre esta terra, ela vai abrir na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós lemos no verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Trará o quê? A alma. A alma daqueles que morreram em Cristo volta com o Senhor. Isso é no arrebatamento da igreja, não no dia do Senhor, não no segundo advento. Antes desse evento tão aguardado, não sei se para os homens, com toda certeza não para os homens, mas sim para Deus.
Antes desse evento, o Senhor ele volta para levar sua igreja. E nesta ocasião, aqueles que morreram em Cristo, a alma deles, elas vêm com o Senhor até as nuvens. E o corpo que está já no pó da terra, Deus despertará, dará um novo corpo, e aí vai se encontrar com a alma. Então, a palavra de Deus, ela toma todo um cuidado para não se referir o salvo em Cristo como alguém que está morto. Eu não faço parte do grupo dos mortos, mas dos vivos. E assim, os salvos desta época, sim, eles vão estar presentes no grande trono branco, não sendo julgados, mas vão julgar. Tomara que você conheça a sua Bíblia, mas em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, a Bíblia diz assim: não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Nenhum santo da época da igreja estará presente nesta ocasião do grande trono branco diante de Deus para ser julgado. Nenhum. Ele já estará sido julgado. O julgamento dele já aconteceu antes. É o tribunal de Cristo. E daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas além desses mortos não serem os santos, né, desta época atual, os santos da época da igreja, estes mortos também não são os santos, os salvos do Velho Testamento. E como eu posso afirmar isso? Olha Lucas capítulo 20, verso 34. E Jesus respondendo disse-lhes, aqui Jesus responde a um grupo religioso, os saduceus. Esse grupo não cria na ressurreição de mortos. E eles inventam uma historinha. E assim, no entendimento deles, eles acreditavam que era uma história perfeita. E que o Senhor não teria como sair dessa história que eles armaram. E aí eis que o Senhor apresenta para eles a verdade. Verso 34. Os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não se casam, nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora, preste atenção no 37. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Nenhum santo do Velho Testamento estará nessa ocasião do grande trono branco para ser julgado e condenado por Deus. Eles não são do grupo dos mortos. E nessa ocasião, um julgamento anterior a esse já terá ocorrido. Note Apocalipse capítulo 20, para você entender. Verso 1. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, sem fundo, e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então vamos situar o grande trono branco aqui. Agora, aqui, o segundo advento, tem que colocar ele um pouquinho mais para trás aqui. Então esse seria o segundo advento. O segundo advento você vai encontrar no capítulo 19, verso 11. E aí o contexto vai seguir o caso e você vai entender melhor. Mas o segundo advento está aqui. Apocalipse capítulo 19, verso 11. O que nós lemos a partir do capítulo 20 vai ser o estabelecimento do milênio. Olha no verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Milênio. Note
no verso 3, e lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos. Então, após o diabo ser preso, após o Senhor instituir o seu reino, começar a instituir o reino, João vê o quê? Tronos. E aí ele vai falar sobre o quê? E assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Ele está falando de almas que foram santos do da grande tribulação, pessoas que foram decapitadas por causa do testemunho do Senhor Jesus, que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo. Milênio é o tempo onde Cristo vai reinar sobre esta terra por 1000 anos. Mas antes disso tem o quê? Tem um julgamento. E no verso 5, ele diz: mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se findassem. Então aqui nós temos o quê? 2 ressurreições. Uma que acontece antes do findar do milênio, e uma outra que vai acontecer depois do milênio. Então o milênio, ele serve como um divisor de águas para 2 ressurreições. Uma primeira acontece antes, uma segunda acontecerá depois. A segunda ressurreição é onde você vai encontrar quem? Os mortos que estarão comparecendo perante o grande trono branco. A primeira ressurreição, olha o que você lê no verso 5 mesmo: mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira? Por que abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira? Sobre estes, a segunda morte não tem poder. E daqui a pouco a gente vai encontrar a segunda morte. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O grupo que prova da ressurreição antes do milênio, a segunda morte não tem poder sobre eles. Então, não tem como ninguém desse grupo estar nessa ocasião do grande trono branco sendo julgado. Entendeu? A palavra de Deus está sendo clara quanto a isso. E a Bíblia fala que eles são bem-aventurados porque a segunda morte não tem poder sobre eles. O que é a segunda morte? Olha o verso 14. O mesmo capítulo, capítulo 20. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ninguém que prova a primeira ressurreição será lançado nesse lugar. Ninguém. Ninguém. Os mortos são quem então? Os mortos são aqueles que não provarão da primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar numa segunda ressurreição após o milênio. Ou seja, ninguém desta época atual que tenha recebido Cristo vai comparecer nesse dia para ser julgado. Ninguém. Ninguém. A Bíblia diz, agora sim nós chegamos no ponto. Eu disse que iria pregar sobre os livros de Deus, e até agora nós não vimos acerca de nenhum livro de Deus, mas agora chegamos lá. No verso 12 ele fala: e eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Vamos considerar o que temos até aqui. Nós temos Deus assentado em seu trono. Nós temos os mortos em pé diante de Deus. E nós temos livros abertos. E mais nada. Quando eu digo mais nada, eu estou dizendo literalmente, mais nada. Tudo aquilo que nós conhecemos,
tudo aquilo que nós podemos ver e tocar hoje, nessa ocasião, não existe mais. Ele disse que os céus e a terra haviam passado, não se achou lugar para eles, não havia mais nada além do trono de Deus, e Deus assentado em seu trono, e estes mortos diante de Deus, e esses livros. Não havia mais nada além disso. Não havia mais nada. A essa altura, nós já sabemos quem é aquele que está sentado sobre o trono, já sabemos quem são os mortos que serão julgados, já sabemos quando e onde vai ocorrer esse julgamento. O que nos resta saber? Que livros são esses? Agora, pare um pouco e considere a importância desses livros. Porque tudo, literalmente tudo, aquilo que nós conhecemos, não existe mais. As únicas coisas que foram preservadas por Deus era o quê? O seu trono. A única coisa que João descreve, e viu um grande trono branco. Coisas materiais. Além do grande trono branco que ele descreve livros. As únicas duas coisas. As únicas duas coisas. E aí você consegue entender a importância desses livros. Que livros são esses? Livros que foram por Deus eternizado. Livros que foram por Deus preservados. E livros que serão abertos no dia do último julgamento. Quando Deus se assentará para julgar toda a sua criação. Toda a criação adâmica será julgada nesse dia. Todos os mortos, todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, vão receber a sua condenação nesse dia. E a base do julgamento é o quê? São esses livros. Que livros são esses? Ou antes de saber que livros são esses, tomara que você entenda a importância deles. Em primeiro lugar, nós podemos afirmar com toda certeza que esses são livros de Deus. Nenhum livro poderia resistir até a essa altura, quando já nada mais existirá, se não fosse livro de Deus. Mas a questão é, será que nós podemos identificá-los? Haverá ao menos 3 livros nessa ocasião do julgamento final. Assim, pelo estudo de Daniel 12:7, e a gente não tem tempo para considerar o estudo, assim, fazer um estudo paralelo a esse, assim, já é bastante informação, mas assim, em Daniel 12:7, Daniel ele vai falar sobre tempos, tempo e metade de tempo. Quem conhece a palavra de Deus sabe que o tempo que a palavra de Deus dá da grande tribulação, quando ela coloca em meses, ela cita 42 meses. Quando ela coloca em dia, 1260, 60, às vezes eu confundo com 90, 1260 dias. O que equivale a quantos anos? 3 anos e meio. Tempos equivale a 2 anos. Tempo, 1 ano. Metade de tempo, meio ano. Quanto temos? 3 e meio. Se vamos entender os livros, a Bíblia diz que foram abertos os livros. Se vamos aplicar a mesma regra para o texto de Apocalipse 20, verso 12, quando ela fala que foram abertos os livros, assim, a lógica já nos diz que tem pelo menos 2. Mas se vamos aplicar essa regra, os livros, os tempos são 2, se os livros são 2, então nós temos 2 livros abertos. E depois ele fala, e outro livro foi aberto, e esse outro ele até identifica, que é o livro da vida. Então nós temos o quê? 3. Eu posso afirmar com toda certeza que haverá no mínimo 3, mas pelo estudo paralelo de Daniel 12:7, eu creio que são 3. Exatamente 3. Quais?
Um já é identificado para nós e está escrito aqui. Nós lemos, né? E outro livro foi aberto, é o verso 12, que é o livro da vida. Que livro é esse? Quando lemos o verso 15 do mesmo capítulo, olha o verso 15. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse livro da vida é um livro que contém o registro de nomes. Nomes. O nome de todas as pessoas salvas de todas as épocas estão registrados nesse livro. Aí eu estava meditando num assunto. Se é um livro de nomes, por que ele chama livro da vida? E eu sei, tudo que Deus faz, Ele tem propósito naquilo que Ele faz, e principalmente, uma vez que Deus Ele nomeou o livro dessa maneira, Ele o chamou, é o livro da vida. Eu estava pensando nisso, livro da vida. O que nós fazemos quando alguém nasce? Quando os meus filhos nasceram, eu recebi um documento do hospital. Aquele documento, ele se chama de atestado de vivo. E nesse documento contém lá o local, o dia, a hora do nascimento daquela criança. E com esse papel, o pai pode chegar até o cartório e fazer o registro do seu filho. E com o registro ele está fazendo o quê? Ele está reconhecendo, olha, esse é meu filho. Está registrado, papel timbrado. Sabe o que é esse livro da vida? É o livro onde Deus registra todos os seus filhos. Todas as pessoas salvas em todas as épocas. Os nomes delas estão registradas nesse livro. Em João capítulo 1, verso 12, eu não sei se você consegue chegar lá, mas eu vou chegar lá rapidamente, eu vou ler esses dois textos. Mas João 11, versos 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. É um texto que é bastante conhecido, tomara que você já o conheça. Mas a todos quantos receberam, a eles deu o poder de se tornarem o quê? Os filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, quer dizer que você não nasceu filho de Deus. Nem da vontade da carne, quer dizer que você não se tornou por um ritual religioso que você tenha feito. Nem da vontade do homem, quer dizer que ninguém podia te tornar filho de Deus, porque ele alegava ser um guru espiritual, seja lá o que for. Mas a Bíblia diz, mas de Deus, é a palavra de Deus que opera o novo nascimento. E no momento em que a pessoa, durante esta época da igreja, ela recebe Jesus Cristo como o único e o suficiente Salvador dela, esse é o momento do novo nascimento dela. E nesse momento Deus faz o quê? Ele vai registrar o seu filho no seu livro, e o nome daquela pessoa será escrita no livro da vida. É isso que acontece. Se você já recebeu Cristo pela fé como seu Salvador pessoal, seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Considere, agora, também tem os santos do Velho Testamento. O nome deles está escrito no livro da vida? Sim, olha, Êxodo capítulo 32, verso 32. Êxodo 32, 32. Moisés aqui ele diz: agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Todos os santos do Velho Testamento, eles também têm o seu nome escrito no livro da vida, mas aqui nós podemos considerar uma coisa. O nome, da pessoa, como diz o verso 33, que pecou contra o Senhor diz que apagaria este
de seu livro. Então, é um caso pertinente. Será que alguém desta época atual, da época da igreja, poderia ter o seu nome apagado do livro da vida? Uma vez que você recebeu Cristo pela fé, e já entendemos que nesta ocasião foi a ocasião do seu nascimento, e o seu nascimento foi registrado por Deus, tal dia, tal hora, em tal lugar, essa pessoa recebeu Jesus Cristo como o único e o suficiente Salvador dela. O registro dela é feito. Mas será que alguma coisa que ela faça pode fazer com que o nome dela seja apagado do livro da vida? E a resposta é não. Mas como é que eu posso assim dizer que a resposta é não? Era possível no Velho Testamento. E o texto já mostra isso com clareza. Será possível durante a tribulação, mas nesse tempo não é possível. Por quê? Olha Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Preste atenção. E não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Ah, mas é aquele que vencer? Em Romanos capítulo 8 e no verso 37, eu leio que em Cristo eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus, ela diz no 37, mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Mas aquele que vencer em Cristo, eu já venci. Em Cristo. E aí, o texto diz, aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Nesta época da igreja, aquele que recebe Cristo, ele se torna um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 vai ensinar isso. É óbvio que não tem tempo para a gente entrar em mais essa doutrina. Eu falei, o texto está carregado de doutrina, mas não dá para a gente fazer tudo em uma noite. Mas, uma vez que você recebe Cristo, você se torna um membro do corpo dele. Além disso, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva, ela costuma, habitualmente, ela veste o quê? Vestes brancas. E o texto diz que aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Irmãos, eu não tenho nenhum medo e nenhum receio de que o meu nome seja apagado do livro da vida, porque é impossível. Porque eu venci por Cristo e não por mim mesmo, não por meus feitos, mas através dele. Não tem nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Irmãos, você tem aqui um grande motivo para se alegrar no Senhor. Na semana passada eu preguei que essa vida é cheia de dissabores. A palavra de Deus diz em Jó que o homem nasce para os problemas. E como tem? Como eles são abundantes e fartos em nossas vidas. Mas não podemos deixar que esses dissabores da vida nos façam pessoas amargas, a ponto de esquecermos tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Não deixe. Considera isso. Não se esqueça. Seu nome está escrito no livro da vida e não pode ser apagado mais. Olha Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17. E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Jesus, ele envia 70 discípulos. E esses homens estão voltando depois de cumprir com a tarefa que o Senhor os havia dado, contentes. Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Olha a resposta de Cristo. E ele disse-lhes: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu, e eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Olha o 20. Mas não vos alegreis por isso,
de que os espíritos se sujeitem a vós, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Irmão, se você não vê nisso um motivo para se alegrar no Senhor, então, eu não sei qual é o motivo que poderia lhe alegrar. Eu não sei. Amém. Esse é o livro da vida, mas tem outro livro. Olha Apocalipse 20, verso 12. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Já tratamos o livro da vida. Mas a Bíblia diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então haverá um segundo livro. E esse segundo livro, ele vai conter o quê? O registro, mas não de nomes agora. O livro da vida é um livro que registra nomes. Os nomes de todas as pessoas salvas de todas as épocas. Um outro livro vai ser aberto que vai registrar o quê? Obras, feitos. E como que a gente pode, como eu posso afirmar isso? Tem um texto bastante conhecido, é Provérbios 15, 3, não precisa ir lá, vou ler para você, é bastante conhecido. Diz que os olhos do Senhor estão onde? Em todo lugar, contemplando os bons e os maus. A palavra de Deus também diz que o Senhor, Ele não somente vê tudo aquilo que está aparente, e assim, em todo lugar, Ele vê tudo aquilo que está aparente, e também aquilo que não está aparente. Isso diz respeito a pensamentos, não somente feitos, não somente práticas, mas pensamentos. Palavras que nem mesmo saíram da nossa boca, o Senhor as conhece. No Salmo 139, versos 1 e 2, vou ler. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. Mas a questão é, será que além de ter o conhecimento de todas as coisas, o Senhor as registra? Ele registra. Tem um livro que o Senhor registra todos os feitos dos homens sobre essa terra? O texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Quando acontece um julgamento humano, e o juiz que está ali assentado para julgar, ele precisa julgar com base na lei, e ele precisa julgar também com base no ocorrido, no que aconteceu, nos relatos que as testemunhas vão dar. Então, com isso, Deus ele já tem o conhecimento pleno de todas as coisas. Ele já sabe de todas as coisas. Mas olha, como é que ele vai julgar alguém numa ocasião dessa, se ele não apresentar para a pessoa, ele sabe todas as coisas, mas a pessoa vai precisar ter o conhecimento do que ela fez. Tudo indica, irmãos, que sim, há um livro onde Deus registra o quê? Os feitos de todas as pessoas. Em Romanos, antes de Romanos, tem um outro texto que é bastante interessante, que é Salmo 56, verso 8. Olha, Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. Tu contas minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu frasco. Preste atenção agora. Não estão elas no teu livro? Qual livro? Não estão elas no teu livro? Qual livro? O salmista está falando do registro das lágrimas dele. Onde elas estão? Em Romanos capítulo 2, verso 16, no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. O dia em que Deus julgar o quê? Os segredos dos homens. O dia em que Deus vai descobrir todos os segredos dos homens e vai trazer a julgamento. Como Deus
trará em julgamento se estes segredos não estiverem registrados. Em Mateus 12:36, assim diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa. Agora, isso tudo é com relação ao julgamento dos mortos no grande trono branco. A igreja é arrebatada antes. A igreja é prova de uma ressurreição antes. A igreja é julgada antes, tribunal de Cristo. E a igreja, como já disse, é julgada antes. Mas e nesse julgamento? Será que, assim, as nossas obras vão ser manifestas? Em Romanos 14:12 diz assim: assim então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o texto fala aos salvos da época da igreja. Sim, cada um de nós dará conta de si mesmo, no tribunal de Cristo. Mas agora olha 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, verso 11. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará. Porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de alguém, de algum homem, for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. A única coisa que está passando pelo fogo aqui são as obras deste servo de Deus, as obras destes que são salvos. A Bíblia diz no final: todavia será salvo, como pelo fogo. Em nenhum momento a alma dele está provando ou passando pelo fogo. Não há nenhuma chance de nenhum salvo da época da igreja comparecer nesse dia para ser julgado, e muito menos ainda para ser condenado. Seu nome está escrito no livro da vida. E sim, você vai ser julgado, mas antes dessa ocasião, antes dela. E o seu julgamento vai ser para ver se você recebe prêmios ou não, é isso. O contexto do julgamento que é levado em consideração é isso. É se você reina durante o milênio ou não. Resta um livro, irmãos, resta um. O livro da vida. Um outro livro onde tem o registro das obras. Resta um livro. E esse livro é o livro dos livros. É o livro dos livros porque o livro da vida é um livro onde nós vamos encontrar o registro de nomes. Nome de todas as pessoas salvas. O outro livro que poderíamos chamar, denominar como um livro, o livro das obras, é um livro que contém o registro das obras, mas tem um outro livro, que é o livro dos livros, onde você vai encontrar o registro das palavras de Deus. E quando eu digo que é o livro dos livros, eu espero que você já saiba qual é o livro. É esse aqui. Esse é o livro dos livros. Não porque o homem, em algum momento da história, o tenha exaltado. Não por isso. Porque hoje em dia, a própria igreja do Senhor Jesus Cristo não exalta o livro. Não exalta. A maioria dos cultos hoje à noite, esse livro foi aberto. E se muito foi lido acerca dele, foi lido um texto completo. E depois ele foi fechado. E nada mais foi mencionado acerca dele. Então me diga como e onde ele está sendo exaltado? Não está. Não está sendo exaltado na igreja de Deus. Ele não é exaltado pelos filhos de Deus, pela maioria dos filhos de Deus, ele não é exaltado. Sabe o que eu leio em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4? Eu leio, 4:3, eu inverti.
2 Timóteo 4,3 eu leio, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quem é que rejeita, quem é que não apenas rejeita, mas não suporta a sã doutrina? Não é o mundo. Paulo não está escrevendo para os ímpios, para os perdidos, para aqueles que zombam e blasfemam da palavra de Deus. Ele está escrevendo para os salvos, ele está escrevendo para a igreja de Deus, e ele está dizendo que são estes mesmos que não suportam a sã doutrina. São estes mesmos que não exaltam o livro na sua vida. O livro não está sendo exaltado. E por isso eu digo que é o livro dos livros, não porque o homem o tem exaltado, mas porque Deus o exaltou. Olha Salmo 138, 2. Adorarei em direção ao teu santo templo, e louvarei o teu nome por tua benignidade, por tua palavra, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. Convenhamos que não há nome acima sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. É nome sobre todo o nome. E sobre o nome do Senhor Jesus Cristo foi magnificada a palavra de Deus. Ele a exaltou. Ele a preservou. Ele a fez eterna, visto que céus e terra passarão, mas as palavras dele não. E elas serão abertas nesse dia. Elas vão ser abertas nesse dia. Esse é um sermão que Deus tem colocado no meu coração, que já tenho pregado por diversas vezes na praça. Já preguei no futebol, já preguei, está no meu coração. E esse livro, que as pessoas tanto desprezam, tanto zombam, ridicularizam, não tem tempo para ele. Esse livro vai ser aberto nesse dia. Nesse dia vai ser somente Deus assentado no seu trono. E toda a multidão dos mortos, e perante a multidão dos mortos, e Deus no seu trono, estará esse livro. Amém. Esse livro. Ele vai ser aberto. Esse é o livro onde contém os registros da palavra de Deus. Irmãos, o livro da vida, ninguém nunca acessou, teve acesso a ele. É um livro que está no céu. Esse livro, que é um livro onde Deus registra as obras, dos homens, ninguém tem acesso a ele. Mas esse livro, Deus nos tem dado, ele é acessível. Todos, quantos quiserem, pode ter acesso a ele. Mas o mais incrível que pareça, ainda que contenha nele o registro, onde você vai encontrar as perfeitas palavras de Deus, mesmo assim, onde estão as pessoas dando a devida importância dele em suas vidas? É acessível para todos. Mas onde diz que esse livro vai ser aberto nesse último dia? Onde diz? Porque até agora, pode ser que você questione, mas até agora eu não vi. Volta para o Apocalipse capítulo 20, verso 12. Se você é um bom observador, você já percebeu isso. Apocalipse capítulo 20, verso 12. A partir aí do ponto, no meio do texto, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Nos livros, plural. Então Deus está levando em conta aquilo que está escrito em mais de um livro. Um livro que Deus vai levar em conta é esse livro onde ele mantém o registro dos feitos da pessoa. Como em um julgamento humano, onde o juiz vai considerar o quê? O testemunho, todos os relatos da história, do ocorrido, mas junto a isso, o juiz ele julga assim, com base no quê? Na opinião dele, naquilo que ele acha certo ou errado? Não, com base na lei. Ele tem que seguir uma lei. Um país tem uma constituição e ele deve servir aquela constituição e julgar segundo ela.
Deus tem a sua lei. Eu não sei se você consegue ver isso de forma clara aqui no texto, mas se você quer um texto tão claro quanto a luz do dia, eu posso te dar outro. João capítulo 12. João capítulo 12, verso 47. E se algum homem, Jesus Cristo falando, se você tem uma Bíblia que coloca as palavras de Cristo em vermelho, você já sabe disso. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Preste atenção no 48. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Preste atenção. Quem vai julgar? A palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia. A palavra que tenho falado. Onde está a palavra que Jesus Cristo tem falado? O Espírito de Jesus Cristo é Espírito de profecia. As palavras que Ele tem falado estão registradas nesse livro. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. E estas são as palavras de Deus escritas. Ela é viva, ela é poderosa. Olha Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Está falando da palavra escrita. Olha o 13. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você tem alguma dúvida de que esse livro vai ser aberto nesse dia? Você tem alguma dúvida de que esse livro é o livro dos livros? Você tem alguma dúvida de que esse livro é a palavra de Deus, viva e poderosa? Você pode tentar fugir desse livro, mas não importa o que você faça, você não vai conseguir. Até no último dia, ele irá persegui-lo. Certa vez, um homem que era um grande crítico da Bíblia, ele foi perguntado: por que você está sempre criticando a Bíblia? Ele disse: é porque ela não me dá paz. E é verdade, ela não dá. Ela vai continuar perseguindo até o último dia. Ela é viva, ela é poderosa. Concluindo já, irmãos, olha 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. A capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traze contigo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, no final da vida dele, já velho, depois de ter passado tudo o que ele passou, em relação das lutas do ministério, se encontrava preso, se encontrava assim, solitário. Ele mesmo descreve nessa carta como ele foi esquecido, desamparado pelos companheiros do ministério. Tinha alguns servindo o Senhor, mas assim, longe, acabaram que ficando distante em relação, a não conseguir vê-lo. Nós sabemos, o Senhor não o desamparou, mas no final da vida dele, em uma cela, o que ele desejou, o que ele pediu? Ele pede uma capa. Ele queria ainda um pouco de conforto para o seu corpo. Certamente aquela cela estava fria, aquele local no qual ele era mantido preso estava frio, mas além de uma capa, ele pede outra coisa. Olha, traze contigo também os livros, especialmente os pergaminhos. No tempo de Paulo, não havia uma Bíblia como nós temos hoje em dia. A palavra Bíblia vem do grego, que significa livros. Mas no tempo de Paulo, você não tinha o conjunto deles. No tempo de Paulo, eles tinham o quê? Eles tinham os livros. Eles tinham o Velho Testamento, mas não todos juntos, como nós temos.
Eles tinham porções das Escrituras. Eles tinham os pergaminhos. E Paulo pediu que, traz especialmente os pergaminhos. Sabe por quê? Porque, ainda que uma capa possa aquecer o seu corpo, ainda que uma capa lhe dê algum conforto, não tem nada que se compare às palavras de Deus. Não tem nada que conforte mais do que a palavra de Deus. Nós já lemos hoje, em 1 Tessalonicenses 4:13, quando ele fala acerca daqueles que morrem, que ele manda que não sejamos ignorantes, como os do mundo que não têm esperança. No final ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não tem nada comparado a estas palavras que melhor confortam, que melhor consolam, que aquece a alma do pecador. Não tem. Em Lucas 24:32 eu leio dos 2 discípulos que andavam na estrada de Emaús, eles disseram um para o outro, não ardia em nosso coração quando ele falava conosco no caminho. Esse é o livro que faz arder o coração, aquece o coração, conforta a alma, nutre a alma. E quando ele nos abria as Escrituras, o sucesso ou o fracasso de uma pessoa nessa vida passa diretamente pelo tratamento que ela dá para esse livro. O sucesso ou o fracasso dela. Como é o seu tratamento com esse livro? Em Josué 1:8 eu leio, este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, eu posso dar testemunho desde que tenho aceitado a Cristo, isso já tem 16 anos. Esse livro mudou a minha vida. E eu espero que você que esse seja o seu testemunho, que você possa dizer aos outros, aqueles que estão à sua volta, ou mesmo, que esse livro mudou a sua vida. Não que uma religião tenha mudado sua vida, não que uma denominação tenha mudado sua vida, mas esse livro. É através desse livro que eu pude ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mesmo nunca tendo visto antes. Nunca ouvi pessoalmente, nunca ouvi a sua voz audível, mas tenho encontrado nesse livro, nas páginas desse livro, posso me encontrar com Ele. Nas páginas desse livro, eu posso conhecer a vontade dEle. Nas páginas desse livro, eu encontrei propósito para a minha vida. Não apenas estar aqui para sobreviver, não apenas comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem propósito. E muito maior que nós mesmos. Muito maior. Tem propósito, tem esperança, tem alegria. Está tudo aqui. Está tudo aqui. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque nesses 16 anos, o que eu tenho ouvido é isso mesmo, que este livro é o que faz a diferença. O que eu tenho aprendido nessa igreja é que esse livro está aqui, o segredo está aqui. O poder de Deus é manifesto aqui. Tomara que você aprenda a valorizar mais Ele, tomara que você entenda a importância dEle. Tomara que tenha lugar na sua vida, tomara que você todo dia procure um tempo para se dedicar nele. Lendo, sim, mais do que lendo, meditando, mais do que meditando, procurando obedecer e se sujeitar a Ele. Oh, isso faz toda a diferença.